investidores, bem-vindos aqui ao Investidor Consciente. Se você não me conhece, o meu nome é Álvaro e hoje eu vou falar sobre os investimentos de renda fixa no aplicativo da Nomad, os conhecidos bonds. Então, se você ainda não sabe como que funcionam os bonds, como que é a rentabilidade, como escolher bons bonds, como entender um pouquinho mais sobre esse tipo de investimento, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer um tutorial completo, inclusive acessando aqui o meu celular, mostrando alguns bonds e mostrando como vocês podem fazer essa seleção vocês mesmos. Se você já acompanha o canal, tem um vídeo aqui que é o que eu vou colocar na tela agora para vocês verem, que é um vídeo antigo já vai fazer mais de um ano, ele já está batendo quase aí 100 mil visualizações, onde eu mostrava para vocês um pouquinho mais sobre a plataforma da Nomad, comprava alguns ativos ali na bolsa de valores para mostrar como funciona. E esse vídeo eu quero fazer algo bem parecido, com exceção de estar comprando esses bonds, porque como o mercado está fechado no dia que eu gravo esse vídeo, não vai ser possível. Mas eu vou mostrar para vocês cada detalhe e depois de assistir esse vídeo, vocês já vão conseguir entrar lá no aplicativo, entender um pouco mais, ver se é vantajoso ou não para vocês. Então fica comigo até o final desse vídeo que tá bem completo. Bom, pessoal, e quando eu gravei os vídeos antigos falando um pouquinho aqui da Nomad, né, eu tava com a Nomad como a minha corretora principal aqui pro canal, mas hoje eu já não utilizo ela para fazer o quadro da minha carteira pública de investimentos. Eu acabo utilizando a plataforma do Banco Inter porque, como eu consigo ter tudo numa única plataforma, facilita bastante a vida para mim. Mas a Nomad funciona super bem, inclusive eu ainda tenho um pouco de dólares lá, tenho alguns investimentos lá ainda, só não utilizo mesmo a conta como a minha conta principal. Mas por ter o cartão ali global, onde você pode carregar em dólares e viajar, é uma conta que eu sempre indico, acho que funciona super bem. Na minha opinião, a Nomad é uma das melhores, o Banco Inter também é bem completo, a Avenue também tem um serviço muito bom. Então o que não falta são corretoras para que você comece a investir ou até mesmo compre dólares para poder viajar. Tem muita opção no mercado, basta você dar uma pesquisada aí que você vai ver que são boas empresas. Bom, e agora eu quero explicar aqui para vocês o que são os bonds, que tipo de investimento é esse. E os bonds, eles são muito parecidos com os títulos que nós temos aqui no Brasil, os títulos do Tesouro, porque os bonds, eles podem ser emitidos tanto pelo governo americano, quanto também por empresas americanas, e até mesmo por empresas brasileiras que oferecem esses títulos também nos Estados Unidos. Os bonds, eles nada mais são do que títulos de dívida. Então, quando o governo ele quer captar dinheiro, ele emite esses títulos e você comprando esses títulos, o governo ele promete te pagar aquilo que você está comprando, mais um adicional, que no caso é os juros que ele vai estar prometendo te pagar. Resumindo aqui, eles são títulos de dívida emitidos ou pelo governo ou por empresas privadas. As empresas também, quando querem fazer captação de dinheiro, negociam esses títulos, você comprando, eles vão te devolver o seu dinheiro ali investido, mais uns juros, que acaba sendo a nossa rentabilidade. Então é bem simples, não tem nenhuma dificuldade em entender isso. E quando a gente olha aqui no site da Nomad, a gente tem algumas informações, né? Eles explicam um pouquinho, né, o que são os bonds, né, qual é o investimento mínimo. Aqui no caso eles colocam $1.000, mas eu vou mostrar para vocês que tem bonds abaixo disso, isso é um ponto bem legal aqui na plataforma. A aplicação e resgate, taxa zero, então você não vai ter corretagem nem quando você estiver comprando seus bonds, nem quando você estiver vendendo. Então isso é um ponto bem legal também. Existe garantia? Sim, ó, a Nomad mostra aqui que existe uma garantia do SIPC de até $500 mil, sendo 250 mil para cobertura de saldo em conta. Então, caso você, né, venha comprar esses bonds ou venha fazer investimentos na plataforma da Nomad, saiba que o seu dinheiro está assegurado, porque a Nomad ela é registrada lá fora, ela tem a proteção aí de todos os órgãos vigentes, então é uma empresa séria que dá para você confiar o seu dinheiro, o seu patrimônio, sim. E quando a gente fala de prazo, né, os prazos aqui são de 3 meses até datas mais longas, mas isso eu vou mostrar no decorrer do vídeo, acessando aqui o aplicativo e mostrando na prática para vocês. Então é isso, as informações principais. A gente pode comparar os bonds aí com os nossos títulos do Tesouro, onde o governo aqui do Brasil precisa captar dinheiro, então eles geram esses títulos, a gente compra e o governo paga pra gente com juros. Os bonds vão funcionar da mesma forma, com a diferença também que as empresas podem fazer também, emitir esses bonds. E a gente vai analisar essas empresas, analisar esses títulos, analisar essas rentabilidades, e com isso a gente vai definir se a gente quer ou não investir e ver se está sendo rentável ou não também esses bonds. Bom, e vamos acessar o meu celular aqui para eu mostrar na prática para vocês onde ficam esses bonds e mostrar um pouquinho melhor aí quais as opções que a gente tem dentro do aplicativo. O aplicativo da Nomad é esse amarelinho aqui no canto. Se você ainda não tem baixado aí, em qualquer loja de aplicativo você encontra, tanto para Android quanto para iOS. Então vamos abrir aqui, ele já vai abrir a tela
tela principal, pode ver aqui que mostra que eu tenho alguns dólares aqui. Eu não utilizo mais essa conta principal, mas eu ainda tenho um patrimônio aqui. Tenho bem pouquinho aqui investido, tenho mais na conta dólar aí, caso queira fazer alguma viagem, utilizar esse dinheiro lá fora. Então, onde que você vai precisar acessar primeiro aqui para encontrar os bonds? O primeiro passo. Aqui a gente vai ter que clicar na parte de investimentos, que ela fica bem aqui na tela principal. Antes disso, eu só queria mostrar para vocês que caso vocês já queiram saber quanto que está o dólar no momento, aqui em cima pode ver que ele já sempre vai deixar quanto está o dólar no dia. Então aqui você consegue acompanhar de forma bem simples. Então vamos clicar aqui primeiro em investimentos para a gente ir atrás desses bonds. E pode ver que a Nomad ela já deixa separado os bonds dos investimentos, da renda variável. Então aqui a gente tem a parte de cima, onde tem ações, ETFs e REITs, que é onde eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui, mas eu não quero mostrar isso agora, o nosso foco aqui são nos bonds, onde eu não tenho nenhum investimento até o momento. Então cliquei aqui em bonds, ele vai abrir essa tela para mim. Abrindo essa tela, a gente vai ter aqui embaixo a opção de títulos de dívida do governo ou empresas. Então a gente vai clicar aqui e aqui a gente já vai ter uma lista completa com todos os bonds disponíveis aqui na plataforma da Nomad. Muito simples, muito claro ver as informações e eu quero mostrar o que vocês precisam ficar atentos quando vocês estiverem aqui procurando algum bond para investir. Primeiro ponto, pessoal, pode ver que esses primeiros bonds que aparecem aqui já é da Alphabet, que é a empresa, né, dona aí do Facebook, a empresa do Google. Então aqui a gente já vai ter essa empresa. Vamos ver outras empresas grandes aqui, ó. A Amazon também tem bonds aqui, ó, bonds da Apple, bonds do Bank of America, bonds aqui inclusive da empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Aqui a gente vai ter alguns bonds também do Brasil. Então, como eu falei para vocês, existem empresas ou até mesmo o governo brasileiro, ele consegue fazer emissões lá fora para captar esse dinheiro em dólar para estar investindo aqui no Brasil. Então, vai ter algumas empresas que vocês vão encontrar aqui que são brasileiras ou também bonds que são do governo do Brasil listados lá fora. Então, a gente consegue fazer esses investimentos também. E aqui a gente vai ter uma série de empresas, ó, Embraer, a gente vai ter também ExxonMobil, a Gerdau, que é uma empresa aqui do Brasil também, ó, JP Morgan, que é um banco lá fora, a famosa Klabin aqui no Brasil, muito conhecida aí por estar na carteira do Luiz Barsi, também vai ter os seus bonds lá fora. Então vai ter uma série de empresas aqui. Se a gente for rolando aqui para baixo, a gente vai encontrar muitas outras empresas e aí cabe você escolher em qual tipo de empresa você quer investir. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Eu vou pegar uma aleatória, eu vou pegar aqui, ó. Vamos olhar um bond aqui da Amazon, que é bem conhecida e fica fácil de vocês interpretarem aí. Quando a gente olha esse bond, pode ver aqui que ele já está mostrando a primeira informação. Esse bond ele vai pagar 4,34% ao ano para gente, o vencimento dele é em 12 de maio de 2026 e a quantidade mínima para a compra desse bond é de uma cota que ela vai sair no valor de $958,03. Eu vou clicar aqui e a gente vai ter algumas outras informações para analisar. Quando a gente clica no investimento, pessoal, ele vai abrir a aba completa com todas as informações disponíveis. Além das informações principais, que são essas três aqui em cima, que é o rendimento, o valor mínimo de compra e o vencimento, a gente vai ter algumas informações também, como esse código, o ISIN, que é o código que se você digitar ele em qualquer lugar, ele vai mostrar todas as informações desse título, desse bond. Então você pode fazer as suas pesquisas. Ele é como se fosse o ticker da ação, o ticker do fundo imobiliário. Ele chama ISIN, ele vai mostrar para vocês dados mais completos do que aqui na plataforma. Olhando aqui dessa forma, a gente também vai ter a duração desse título. Então, quanto tempo ainda falta para que você consiga fazer o seu resgate? Que aqui no caso a duração é de 1,31 ano, ou seja, 1 ano e 3 meses aproximadamente. Quando a gente olha aqui a parte do resgate, a gente consegue ver exatamente a data. O prazo de resgate é de 1 dia útil após você fazer a solicitação. E aqui tem uma informação muito importante que cada título vai ter o seu, que é o cupom. O cupom, ele tem até a opção de você clicar aqui e ele vai mostrar o que é. E eu vou até ler aqui para vocês porque eu achei que a definição aqui está perfeita. Cupom é o pagamento dos juros anuais definidos na emissão do ativo. Apesar dos juros serem anuais, os pagamentos podem ser realizados em outros períodos, como a cada mês ou a cada semestre. O valor pago não é reinvestido automaticamente no ativo, ele entra diretamente como saldo disponível para investir.
Ou seja, o cupom ele é como se fosse um dividendo, ele é um lucro que vai ser compartilhado com você. E ele pode ser compartilhado semestralmente, mensalmente. Na maioria das vezes, os bonds eles vão acabar pagando semestralmente, mas cada bond tem a sua particularidade. Isso dá para saber quando a gente vai lá e pesquisa o ISIN, o código dele, em alguns sites que tem disponível e você consegue ter mais informações do título. São informações que, por enquanto, elas estão faltando aqui no aplicativo da Nomad. Ele não passa um relatório completo sobre o bond, mas se você tiver esse código, você consegue buscar essa informação também. Então, eu vou até abrir um outro bond aqui para que vocês possam ver. Ó. Esse foi o bond da Amazon. Eu vou abrir aqui o bond da Apple, que ele está pagando aí ao ano 5,39. O vencimento dele já é bem mais longo, é um vencimento para 2050. Se a gente olhar aqui embaixo, o cupom dele já vai ser um cupom de 2,4%. Então, o que vai mudar aí a rentabilidade de bond para bond? O que acontece? Quanto mais arriscada for uma empresa, quanto momento de dificuldade ela estiver passando ali, você vai ver que a rentabilidade vai aumentar e o cupom ele vai aumentar. Isso serve, né, para vários casos, inclusive quando a gente está investindo aqui no Brasil. Quando a gente está investindo numa empresa mais arriscada, muitas vezes essa empresa ela promete uma rentabilidade maior, porque como ela é mais arriscada, menos pessoas, né, têm essa coragem de investir nela, e para incentivar que as pessoas invistam, eles acabam pagando uma rentabilidade maior. Isso acaba acontecendo aqui também com os bonds. Então, ó, aqui a gente vai ver que tem bonds que pagam 5% ao ano, 4% ao ano, mas se a gente procurar bem, ó, quando a gente vem aqui nos títulos do Brasil, por ter uma instabilidade econômica muito maior, os títulos aqui do Brasil, que são conhecidos como Treasury Bonds, eles vão estar pagando aí um rendimento de 7,63. Quando a gente olha aqui embaixo, um cupom de 4,7. Mas aqui a gente sabe que, assim como quem investe em Tesouro Direto, Tesouro Selic aqui no Brasil, tem o Risco Brasil, investindo nesses títulos é a mesma coisa. A diferença é que você está investindo em dólar. Você só não vai receber esse dinheiro caso o Brasil venha quebrar, né, e o Brasil não consiga realmente arcar, né, com as suas despesas. Mas isso é muito difícil de acontecer, então é um nível de segurança bem grande. Mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que esses títulos, esses bonds brasileiros, eles realmente pagam um valor bem acima do que se a gente olhar aqui as empresas privadas americanas. Uma outra vantagem que eu acho que a Nomad aqui está saindo na frente é, ó, vou pegar qualquer outro título, ó, Bank of America. E a gente consegue comprar todos esses bonds a partir de uma cota. Eu tô até aqui com o aplicativo, né, da Avenue aberto para mostrar para vocês a diferença. Ó, um exemplo, aqui eu estou em alguns bonds, um bond da Nike ou da farmacêutica Pfizer. Quando eu clico num desses bonds aqui pela Avenue, ele vai me mostrar que o preço de um bond é 977 dólares, mas eu só consigo investir uma quantidade mínima a partir de 5 bonds. Ou seja, aqui eu precisaria aproximadamente aí de 5 mil dólares para poder comprar um bond, para fazer um investimento. E quando a gente volta aqui na Nomad, a gente vê que na grande maioria aqui dos bonds, com uma única cota, a gente já começa a investir. Então isso dá muita acessibilidade, principalmente para quem está começando com um pouco menos de capital, isso já ajuda muito. E eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui estão começando a constituir uma carteira de investimento agora, estão começando a aprender sobre investimentos. Então a Nomad acaba saindo na frente nesse ponto, porque você vai conseguir investir aí nos bonds, dar início aí nesse tipo de investimento com menos dinheiro do que você vai precisar numa Avenue ou numa outra corretora. Outro ponto de atenção aqui é que às vezes vocês olham aqui uma cota e diferente aí do mercado de ações brasileiro, aqui a gente não consegue comprar fracionado. Então, se você vai comprar uma cota e quer comprar mais, você vai ter que comprar duas. Você não consegue comprar 1,5, 1,1. Não existe esse mercado fracionado aqui na Nomad. Na verdade, até uma ideia aí que eu já ouvi falar que também eles estão pensando em fazer, mas até o momento você só consegue comprar uma cota inteira. Como eu falei para vocês, todo título aqui ele vai ter também o cupom. Então, o cupom é muito importante que vocês fiquem de olho. Ó, que nem eu tô com esse bond aqui aberto, ele é um bond que ele vai pagar 6,07 ao ano de rendimento e ele também vai pagar um cupom de 6,2, então uma rentabilidade aí bem legal. Só nessa brincadeira aqui a gente já está indo aproximadamente aqui para uns 10,09%. Mas a gente tem que ficar atento ao seguinte, todo o valor que ele vai cair do cupom, que é como se fosse os dividendos, esse valor ele não cai e é reinvestido automaticamente nesse bond. Esse valor ele vai voltar aqui para sua tela, ele vai entrar aqui como um saldo e você vai precisar
ter a quantidade suficiente para comprar um outro bonde ou vai reinvestir em algum outro tipo de investimento, como uma ação, ou com um REIT, ou com um ETF, mas você não vai ter esse dividendo reinvestido automaticamente. Então fiquem atentos, porque sempre que você tiver um bonde ali na sua carteira e ele pagar dividendo, ou você vai precisar deixar esse dinheiro acumulando lá até conseguir comprar um outro título, ou você vai ter que fazer mais um aporte para complementar com esse valor e comprar outro título, mas esse dinheiro ele vai ficar lá parado, então fiquem atentos nisso. Bom, pessoal, se tem uma dica que eu poderia dar para vocês assim que vocês forem aqui escolher um bonde para estar investindo, até porque a rentabilidade aqui é bem legal, a gente está expondo aí a nossa carteira ao dólar, que é muito positivo também, escolham boas empresas. Assim como aqui na Bolsa Brasileira a gente precisa escolher com cautela, aqui vai funcionar da mesma forma, né? A gente sabe que empresas como a Amazon, Apple, Microsoft têm um histórico muito positivo, então são empresas confiáveis, mas fiquem atentos quando vocês olharem aqui empresas que são mais desconhecidas, que estão pagando muito, porque muitas vezes quando a gente fica ganancioso e vai apenas pela rentabilidade, a gente acaba escolhendo ali más empresas que vão acabar trazendo um prejuízo para a nossa carteira. Então se tem uma dica escolha boas empresas, pesquise um pouquinho antes, porque sempre que existe uma promessa muito alta, que se destoa muito da rentabilidade de outras empresas, a gente precisa desconfiar e dar uma pesquisada um pouco melhor. Bom, e digamos agora que eu tenha gostado de um bonde aqui, eu queira investir. Então, tô aqui na parte da Nvidia, vou clicar aqui, um bonde da Nvidia aqui, uma cota eu consigo comprar por 921 dólares, digamos que eu quisesse investir. Agora o mercado está fechado, eu não vou conseguir fazer, esse investimento aqui para vocês, mas no caso era só eu clicar aqui no botão de baixo, muito simples, tendo saldo aqui na conta você já conseguiria fazer esse investimento. Numa outra oportunidade que eu tiver aqui fazendo um vídeo falando sobre bonds também, o mercado estiver aberto, eu faço essa compra e coloco esse vídeo também para vocês verem, mas não tem nenhum segredo. Assim como é o investimento em ações, em ETFs, vai funcionar da mesma forma aqui nos bonds. Bom, outra dúvida que vocês devem estar aí se perguntando é sobre a tributação. Como funciona? Quando você for vender um bonde, você vai ter que pagar imposto de renda, o imposto ele já é descontado automaticamente? Deixa eu explicar isso para vocês, porque é uma parte que sempre incomoda um pouquinho os investidores, faz com que vocês tenham que pensar um pouco mais e muita gente odeia essa parte da tributação. E os bondes, de fato, pessoal, eles também não são isentos aí da nossa tributação, então tudo que é investimento feito lá fora, eles são considerados ganho de capital e a gente precisa fazer o recolhimento do imposto sobre esses investimentos. E aqui eu trouxe até uma tabelinha onde eu vou mostrar para vocês que, inclusive, tudo que você tiver de ganho, tanto com a rentabilidade, ou seja, você investiu 500, você resgatou 1.000, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre esses 500, além de tudo também os cupons que eu mostrei para vocês, que são os dividendos, eles também precisam ser recolhidos, então você precisa também fazer a contabilidade desses cupons. E a tabela vai ser essa, ela funciona dessa forma, que é a tabela de ganho de capital, de R, então se você tiver ali até 5 milhões investidos, você vai pagar uma alíquota ali de 15% sobre essa parte da rentabilidade. E as outras alíquotas aí são para valores aí muito maiores, vou deixar essa tabelinha aí para que vocês consigam tirar um print aí e acompanhar, mas é dessa forma que funciona a tributação aí dessa parte dos bonds. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, explicar um pouquinho como funciona, o que são os bonds, comparar aí com outras corretoras. No caso da Nomad, eu vejo que está bem vantajoso investir por lá, porque eles estão com essa oportunidade de você poder comprar uma única cota, que facilita bastante. Já em contrapartida, eu tenho acesso também ao aplicativo da Avenue, que eu tenho investimentos por lá. Lá eu já acho que tem alguma vantagem também sobre informações que eles deixam disponíveis ali para os bonds. Então lá na Avenue a gente consegue ver qual o grau de risco de cada bonde, porque caso vocês não saibam, existe também um grau de risco. Então, às vezes, uma empresa ela é AAA, então ela é a empresa mais segura que tem. Tem empresas que são 2As, tem empresas que são BBB. Então, cada bonde, cada empresa ela vai ter uma classificação. Na Avenue a gente consegue ver essa informação, na Nomad ainda não, mas eu acredito que com o tempo eles vão trazer mais informações, porque é muito importante na hora da decisão do investimento a gente ter todas essas informações na nossa mão. Mas para quem está começando a investir no exterior e quer dolarizar o seu patrimônio, a Nomad já vai te ajudar bastante, é um aplicativo bem completo, então tá bem legal aí também essa opção de investimento por lá. Pessoal, se gostou do vídeo, a única coisa que eu peço é para que você deixe o like aqui, se inscreva no canal que tem vídeo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui,
Até uma próxima, um abraço e valeu! Bom, pessoal, e para você que ficou até o final desse vídeo, tem um bônus aí, que é a leitura que eu tô fazendo nesse momento, que é desse livro aqui, O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Como vocês podem ver, ele é um livro bem fininho, mas bem legal, o conteúdo dele é muito bacana, bem completo, ele conta um pouquinho aí da história do dinheiro, desde lá dos primórdios, como começou todo o sistema financeiro. Então é uma dica de um livro bem legal aí para quem quer começar a entender um pouquinho mais sobre a história do dinheiro, bem bacana, você lê em 2 semanas, bem rápido. É o segundo vídeo que eu indico esse livro, então caso você queira, tem o link aqui na descrição, só acessar lá que vocês vão gostar bastante. É isso, pessoal, até uma próxima, um abraço e valeu!